Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 121 de Masmorra Escondida 1. Uon. Bocejando, uma névoa branca escapou da minha boca. Embora fosse meio do inverno, só agora que acordei de manhã cedo percebi que o inverno estava chegando. Talvez fosse porque eu era menos sensível ao frio, nunca realmente me ocorreu até agora que já era aquela época do ano. 6:30 da manhã. Verificando meu relógio, esfreguei minhas mãos enquanto me sentava em um banco. Atualmente, eu estava na estação de trem, esperando pacientemente a chegada do trem aéreo. Além disso, além de esperar pelo trem aéreo, também esperava que alguém viesse. Kevin. Eu já havia mandado uma mensagem para ele dizendo que o esperava hoje na estação de trem. Embora os eventos com Gilbert tivessem acontecido não muito tempo atrás, ele já deveria ter se recuperado completamente. Portanto, ele deve ser capaz de fazê-lo sem problemas. A única coisa que eu queria saber era se ele recebeu minha mensagem ou não. TSSSS. Está nevando. Tirando-me dos meus pensamentos, estendendo minha mão para frente, observei um cristal de gelo pousar suavemente em minha jaqueta e derreter logo em seguida. Olhando para a neve caindo no céu, não pude deixar de murmurar baixinho para mim mesmo. 5 meses, hein? Estou neste mundo há 5 meses. Observando os cristais de gelo caindo continuamente do céu e pousando em minha jaqueta, não pude deixar de olhar para trás e ver o que havia acontecido nos últimos meses. Com certeza o tempo voa. Passar de um introvertido recluso para explorar masmorras, criar empresas, encontrar camaradas, conhecer uma nova família. Realmente, o destino é realmente estranho em muitos aspectos. Quem poderia imaginar que minha vida mudaria tanto em questão de 5 meses? Eu realmente não conseguia explicar como me sentia naquele momento. Tudo meio que parecia um borrão. Voou. Tirando-me dos meus pensamentos, o som de um trem aéreo pousando suavemente na plataforma da estação ressoou na área em que eu estava. Franzindo ligeiramente a testa, olhei ao meu redor. No entanto, notando que eu era a única pessoa na estação, não pude deixar de ficar um pouco desapontado. E será que eu calculei mal? Eu realmente pensei que Kevin sem dúvida teria aparecido considerando o que havia acontecido com Gilbert, mas será que eu julguei mal alguma coisa? Balançando a cabeça, eu descartei tal noção. Não, e eu criei o Kevin. Como pude julgar errado? Talvez ele ainda estivesse a caminho e algo o estivesse segurando. Como por exemplo, uma velha avó caiu da escada e ele ajudou a se levantar. 6:34. Olhando para o meu relógio e vendo que faltava apenas 1 minuto para o trem partir, minhas sobrancelhas se franziram. Exatamente onde no vou? Eu estou atrasado? Quando eu estava prestes a desistir e sair da estação de trem e voltar para a eclusa, ouvi uma voz atrás de mim. Sem olhar para trás para ver de quem era a voz, sorri e disse: apenas mal. Estação de bloqueio, partindo. Clank. Quando as portas do trem aéreo se fecharam, erguendo-se no ar, ele logo aumentou sua velocidade suavemente e desapareceu na distância. Sentados em lados opostos um do outro no trem aéreo, Kevin e eu olhamos silenciosamente para o cenário em constante mudança do lado de fora do trem. Nenhum de nós disse uma palavra. Atualmente, o mundo lá fora agora estava tingido de branco enquanto a neve cobria os telhados de todos os prédios e casas à distância. Parecia realmente lindo. Olhando para longe da janela, não pude deixar de notar o quão vazio o trem estava, exceto eu e Kevin, ninguém estava presente. Talvez porque fosse de manhã cedo ou porque o destino fosse longe, o trem estava completamente vazio. Depois de um tempo, quebrando o silêncio, Kevin olhou para mim por alguns segundos antes de dizer: então, para onde estamos indo? Olhando para trás, para Kevin, sem respondê-lo imediatamente, respondi com uma pergunta de minha autoria. Antes disso, posso aceitar sua presença enquanto você concorda com o meu acordo?
Ao ouvir minha pergunta, Kevin não respondeu imediatamente. Olhando para seus pés por alguns segundos, cerrando os punhos com força, ele finalmente assentiu. Sim. Ótimo. Vendo Kevin acenar com a cabeça, um grande sorriso apareceu em meu rosto. Descansando minha bochecha na minha mão, eu disse calmamente. Nós estamos indo para Clayton Ridge. Surpreso, as sobrancelhas de Kevin não puderam deixar de se erguer. O cume de Clayton. Sim. O mesmo lugar onde conseguia City of Limit e o estilo Keiki. No entanto, ao contrário da última vez, eu estava subindo o Clayton Ridge. O cume Clayton era enorme e quando quero dizer enorme, quero dizer enorme. Estamos falando de milhares de quilômetros de extensão. Comparado com o lugar onde peguei o City of Limit e o estilo Keiki, na verdade fui muito além disso. Cerca de 3 horas de viagem desde a eclusa, aproximadamente 1.800 quilômetros de distância. Olhando para mim em confusão, Kevin não pôde deixar de franzir a testa quando perguntou. É lá que está a arte da espada? Sorrindo, eu balancei a cabeça em confirmação. Sim, e vamos para a parte do meio, então é melhor você descansar o máximo que puder, pois precisará economizar toda a sua energia para quando o verdadeiro desafio chegar. Mais uma vez olhando para mim em confusão, Kevin perguntou. Desafio? Balançando a cabeça, enquanto me inclinava na janela e olhava para o mundo lá fora tingido de branco, uma leve risada escapou da minha boca. O quê? Você está me dizendo que esperava que eu apenas lhe desse uma arte de espada 5 estrelas sem fazer nenhum esforço? Em primeiro lugar, eu estava apenas levando-o ao local onde estava o manual 5 estrelas. Se eu tivesse o manual 5 estrelas comigo, não teria pedido que ele me encontrasse tão cedo para ir ao cume Clayton. Entendendo isso, abrindo a boca, Kevin tentou encontrar palavras para dizer, mas depois de um tempo, ele balançou a cabeça e disse. Não, e entendi. Levantando minha sobrancelha e percebendo a expressão desanimada de Kevin, dando-lhe um tapinha no ombro, eu o tranquilizei. Não se preocupe, e eu tenho tudo planejado, então você com certeza vai conseguir sua arte de espada, afinal, se você não conseguir, eu não irei para Imorra. Olhando para mim por alguns segundos, Kevin acenou com a cabeça e disse suavemente. Ok. Apenas relaxe por enquanto e deixe-me cuidar do resto. Olhando para Kevin na minha frente, não pude deixar de suspirar interiormente. Eu poderia dizer que o que aconteceu com Gilbert afetou seu estado mental. Enquanto conversávamos, não pude deixar de notar a impaciência na voz de Kevin. Embora ele estivesse tentando esconder, seus gestos sutis, como a maneira como ele cerrava os punhos ou olhava nervosamente para fora da janela de vez em quando, eram indícios suficientes para eu entender seu estado mental no momento. Ele estava definitivamente desesperado para aumentar sua força para que nunca mais se sentisse tão fraco e desesperado nas mãos de outra pessoa. Eu também compartilhei o mesmo sentimento que ele, pois entendi como era sentir-se impotente. Não foi uma sensação tão boa se eu tivesse que ser honesto. Felizmente para ele, eu não estava mentindo quando disse que tinha tudo planejado. Se as coisas correrem de acordo com meus planos, talvez este seja um dos ataques a masmorras mais fáceis da história. Tocando o interior da minha jaqueta, senti um objeto retangular grosso descansando entre meu corpo e a jaqueta. Apertando-o com força, não pude deixar de pensar comigo mesmo. Esta será a chave para completar a masmorra sem problemas. Digitação: Clayton Cume, Rova. Uau! Preguiçosamente esticando meu corpo, olhei para Kevin e com minha mão o cutuquei para que se levantasse. Estava aqui. Tudo bem. Acenando com a cabeça, Kevin se levantou e me seguiu para fora do trem aéreo. Depois de 3 horas sentado em um trem, Kevin finalmente se acalmou e voltou ao seu estado normal de seriedade. Aia! Instantaneamente, assim que pisei para fora do trem, uma onda de ar fresco roçou meu corpo, fazendo-me relaxar um pouco. Comparado com o ar poluído da cidade, o ar aqui era muito mais limpo e fresco.
Foi realmente ótimo. Interrompendo meu momento de paz, Kevin falou. Então, para onde estamos indo? Olhando para Kevin, apontei para a cidade abaixo de nós e sugeri. Vamos primeiro comer algo na cidade abaixo antes de ir para o nosso destino, e acredite, a caminhada vai ser muito longa. Pensando um pouco, Kevin finalmente acenou com a cabeça. Embora ele não tivesse certeza de onde eles estavam indo, se a estrada fosse tão difícil quanto Ren fazia parecer, então não faria mal encher seus estômagos antes de partir. Se você diz. Capítulo 122, Uma masmorra escondida 2. Dentro de uma floresta densamente compactada, dois indivíduos caminharam calmamente pela densa vegetação. Dos dois indivíduos, um ficou na frente olhando para um grande mapa feito de papel, enquanto atrás dele outro indivíduo o seguia com uma expressão confusa no rosto. Tem certeza de que estamos indo na direção certa? Coçando o queixo, enquanto olhava para o mapa diante de mim. Inclinando o mapa para o lado, com uma pitada de dúvida respondi. E deveria ser. Surpreso, Kevin não pôde deixar de dizer. Você, não me diga que estamos perdidos. Não, bem, talvez. Mas provavelmente não. Smack. Facepalmin, um longo suspiro escapou da boca de Kevin. Ele estava começando a se arrepender de sua decisão. Nem na metade da jornada e eles já estavam perdidos. Que tipo de guia era esse? Percebendo a ação de Kevin, dei de ombros. Em minha defesa, eu não tinha muito com o que trabalhar. Embora eu tivesse uma ideia geral de onde ficava a masmorra, bem, digamos que muitas informações importantes sobre como Kevin encontrou a masmorra foram omitidas no romance. Afinal, quando eu estava escrevendo esta parte da história, basicamente pulei diretamente para o momento em que Kevin encontrou a masmorra. Assim, por causa de quão preguiçoso eu era naquela época, eu estava atualmente em apuros. Felizmente, eu tinha alguns pontos de referência para trabalhar. Um rio, e uma grande árvore curvada e uma caverna. Essas eram as coisas que eu estava procurando. Posso apenas perguntar por que você está usando um mapa de papel em vez de seu telefone? Tossindo algumas vezes, Kevin olhou para mim e me perguntou algo que estava em sua mente desde que deixou a pequena cidade abaixo. Olhando para trás, para Kevin, escovando meu cabelo para o lado, eu disse preguiçosamente. Que diferença faz? No final, com isso, posso apenas economizar a bateria do meu telefone. Pegando meu telefone e apontando para o canto superior direito, eu disse. Além disso, boa sorte em encontrar um sinal no meio do nada. Erguendo as mãos em resignação, Kevin disse. Tudo bem, faça o que for mais confortável para você. Eu só estava curioso porque nunca vi ninguém usar mapas de papel. Olhando rapidamente para Kevin, balancei a cabeça e continuei a observar o mapa. Justo. Eu teria usado meu telefone se houvesse um sinal de GPS que me mostrasse diretamente o caminho que eu tinha que seguir e infelizmente tal coisa não existia. Então, eu apenas escolhi usar um mapa, pois era o que eu costumava usar na Terra. Acho que velhos hábitos nunca morrem. Vamos ver. Agachando-se no chão e colocando o mapa em uma pedra. Apertei os olhos e me certifiquei de que ainda estava no caminho certo. Se não estou errado, na verdade estamos indo na direção certa, e tudo o que precisamos fazer é caminhar por mais alguns quilômetros até encontrarmos um rio. Virando levemente o mapa, tracei uma linha azul no mapa parando até certo ponto. Depois disso, devemos caminhar ao longo do rio até encontrarmos o maior afluente, a partir daí, subir até encontrar uma árvore estranhamente curvada. A caverna da masmorra deve estar logo atrás da árvore. Tudo bem, entendi, siga-me. Cruzando a referência com o mapa mais algumas vezes, balancei a cabeça e pedi a Kevin que me seguisse. Você descobriu as coisas? Sim, se nada der errado, devemos chegar lá em cerca de meio-dia. Tudo bem. Então este é o lugar? Sim.
De pé na frente de uma grande árvore curvada, Kevin e eu nos sentamos no chão e recuperamos um pouco de energia. O sol já havia começado a se pôr e a noite chegava rapidamente. Pegando algumas barras de energia do meu espaço dimensional, entreguei uma a Kevin e abri outra para mim. Aqui. Obrigado. Pegando a barra de energia, Kevin rapidamente abriu e deu grandes mordidas nela. Olhando para a caverna escondida atrás da árvore, ele não pôde deixar de perguntar. Então é este o lugar? Mastigar e sim. Engolindo a barra de energia na minha boca, eu rapidamente balancei a cabeça. Depois de caminhar meio dia e seguir as instruções que havia escrito em meu romance, rapidamente consegui encontrar o local certo. Além disso, agora que Kevin estava aqui, usando meu livro como ponto de referência, pude corrigir qualquer erro que cometesse. Em relação ao livro, eu tinha que dizer, o futuro eu era muito inteligente. Sempre que eu ia na direção errada, eu apenas gritava direção errada Pi. Vendo isso no livro, fui capaz de descartar esse caminho e encontrar rapidamente o caminho certo em pouco tempo. Tiro o chapéu para você, meu futuro. Tudo bem, vamos. Depois de descansar por 10 minutos enquanto recuperamos um pouco da energia que gastamos caminhando até aqui, de pé, pedi a Kevin que me seguisse. Apalpando as calças, Kevin acenou com a cabeça e se levantou. Ok. Assim, nós dois caminhamos pela caverna. A formação foi perfeita. Kevin na frente e eu atrás. Com as habilidades avassaladoras de Kevin, ele deveria ser capaz de cuidar de qualquer monstro que aparecesse diante de nós, e eu, com minha arte da espada, poderia lidar rapidamente com os monstros semelhantes a multidões presentes. Bem, isso se eu estivesse planejando fazer alguma coisa. Na realidade, realmente não deveria haver muito para eu fazer. Acariciando o livro na minha mão, não pude deixar de sorrir. Qual é o sentido de perder tempo lutando contra monstros quando você pode simplesmente ignorá-los? Depois de caminhar um pouco, paramos em uma bifurcação. Havia 8 caminhos para escolher e cada um deles parecia idêntico. Virando-se, Kevin olhou para mim enquanto perguntava: que caminho devemos seguir? Sem hesitar, imediatamente apontei para o 5º caminho. O 5º. Desta vez eu estava confiante com a minha resposta, pois desde o momento em que entramos na caverna, eu sabia exatamente para onde ir. Além disso, parar. Depois de caminhar por 5 minutos, colocando minha mão no ombro de Kevin para detê-lo, ignorando a confusão em seu rosto, coloquei meu dedo na boca e sussurrei baixinho. Assim que você virar à esquerda, ovelhas de 2 chifres irão imediatamente atacá-lo. Parando um pouco e olhando para baixo, em direção ao meu livro vermelho, continuei. Há um carneiro macho e uma ovelha, a ovelha vai esperar por trás, enquanto o carneiro será o primeiro a atacá-lo, e a maneira mais segura e eficiente de se livrar dele seria você se abaixar imediatamente e esfaquear em direção ao estômago masculino, e enquanto... Interrompendo-me no meio da frase, Kevin não pôde deixar de olhar para mim de forma estranha. Espere, do que você está falando? Levantando minha sobrancelha, eu disse indiferentemente. HM? Só estou lhe dizendo o que vai acontecer e o que você deve fazer para resolver rapidamente o perigo iminente? Sim, eu entendo essa parte. O que eu não entendo é como você sabe de tudo isso e, além disso, o que você está fazendo com as mãos. Inclinando minha cabeça, olhei para Kevin em confusão. Eu estou lendo? Como você pode ler quando não há nada em suas mãos? Olhando para Kevin em confusão, acenei com o livro vermelho em seu rosto. Embora por razões óbvias eu não fosse mostrar a ele o conteúdo do livro, eu não iria esconder sua existência. Afinal, eu iria usá-lo com bastante frequência sempre que ele estivesse por perto. Quero dizer, não é como se eu pudesse esconder um grosso livro vermelho à vista de todos? É claro, não precisei usar o livro, pois Kevin provavelmente poderia terminar a masmorra sozinho, mas, por que eu não iria querer explorar esse truque se isso economizasse tempo? Se você tem cheia,
use-o. Esse era o meu lema. Ainda assim, embora se deva usar sua trapaça, eles não devem fazê-lo descuidadamente, pois isso pode levar a consequências ruins. Especialmente se fosse um livro que permitisse a alguém ver 10 minutos no futuro e as coisas poderiam ficar bem complicadas. Na verdade, considerando que apenas mostrava o futuro de Kevin, acho que não era tão tentador para os outros. De qualquer forma, enquanto balançava o livro na frente do rosto de Kevin e vendo o olhar vazio em seu rosto, percebi que algo estava errado. Você não pode ver isso? Veja o que. Apertando os olhos, fiquei surpreso por um momento. Ele não pode ver? Surpreso com essa descoberta, um leve sorriso surgiu em meus lábios. Interessante. Não sabia que o livro tinha essa outra função. Acho que faria sentido se você pensasse sobre isso. Afinal, este era um item que não deveria pertencer a este mundo. Não era estranho que Kevin não pudesse ver. Ainda assim, isso tornou as coisas muito mais fáceis para mim. Então, tirando-me dos meus pensamentos estava a voz confusa de Kevin. Percebendo que estava parecendo uma completa idiota, sorrindo para Kevin, considerei meu comportamento uma piada. Estou brincando e só estava brincando. Franzindo ligeiramente a testa, Kevin não se incomodou em perguntar mais nada. Tudo bem. Embora eu não estivesse brincando sobre a parte da ovelha com chifres. Eu não disse que tinha uma habilidade que me permitia ver o futuro? Surpreso por um momento, e relembrando a conversa que tive com ele uma semana antes, Kevin acenou com a cabeça levemente. Como ele poderia esquecer? Um de seus maiores segredos foi exposto por causa disso. Sim. Então você está me dizendo que acabou de usar sua habilidade. Assentindo com a cabeça, rapidamente empurrei Kevin para frente e insisti para que ele seguisse minhas instruções. Bingo! Então faça o que eu disse. Asterisco suspirar asterisco. Suspirando alto, sacando sua espada, Kevin acenou com a cabeça. Ok. Capítulo 123, Masmorra Escondida 3. De pé em cima de duas carcaças peludas gigantes, Kevin exalou quando o ar turvo escapou de sua boca. Ao lado de seu rosto, uma gota de suor escorria de sua bochecha. Bom trabalho. Olhando para cima, não pude deixar de elogiar Kevin. Levou apenas 2 minutos para despachar 2 monstros classificados. Embora ele tivesse minhas instruções, ainda era um feito muito impressionante. Algo que eu, com minhas forças, provavelmente não conseguiria. Pelo menos não sem alguns preparativos. Jato. Removendo sua espada da carcaça de uma das ovelhas de 2 chifres, Kevin pulou e se moveu ao meu lado. Chegando antes de mim, olhando-me diretamente nos olhos, Kevin disse lentamente. Então é verdade. Surpreendido por sua ação repentina, não pude deixar de perguntar. O que é verdade? O fato de que você pode ver o futuro. Parando por um segundo, eu balancei a cabeça. Ah, sim. Eu acho que você poderia colocar dessa forma. Com a ajuda do livro, eu realmente pude olhar para o futuro. Embora apenas 10 minutos, ainda era um pequeno vislumbre do futuro. Olhando para Kevin, que parecia mais convencido sobre sua decisão, sorri interiormente. Acho que isso funcionou a meu favor. Com a ajuda do livro, consegui convencer completamente Kevin sobre o que eu havia dito a ele anteriormente. Isso provavelmente poderia me ajudar a explicar algumas coisas no futuro, quando eu estava planejando uns Skunk-1, fazendo mais acordos com ele no futuro. De qualquer forma, deixando isso de lado, vamos ver se tem alguma coisa boa. Jato. Caminhando em direção às ovelhas de 2 chifres, peguei minha espada e a apunhalei direto para onde estava o coração. Vamos ver. Eu estava procurando por um núcleo. Como um dos requisitos para ir para Imorra era um núcleo ranqueado, obviamente eu precisava encontrar um. Portanto,
Que melhor maneira de conseguir um duque através de monstros que o protagonista matou? Com a sorte dele, havia uma grande chance de eu encontrar um hoje. Não muito longe de onde eu estava, olhando para mim confuso, Kevin não pôde deixar de perguntar: "O que você está procurando?" Virando minha cabeça em sua direção, apontando para a área que eu estava cortando, revirei os olhos. Não é óbvio? Franzindo a testa ligeiramente, depois de pensar um pouco, Kevin disse cuidadosamente: "Um núcleo?" "Sim." "Jato." Balançando a cabeça, não prestei mais atenção em Kevin e voltei minha atenção para as ovelhas. De qualquer maneira, mesmo que eu não encontrasse um núcleo, ainda poderia vender a ovelha por uma boa quantia de dinheiro. Olhando para mim trabalhando duro para dissecar a ovelha com chifres, Kevin limpou o sangue em sua espada. "Tudo bem. Se você encontrar um, pode ficar com ele. Aceite como um pagamento extra por me ajudar. Não há necessidade de compartilhá-lo." "Obrigado." Sorrindo para Kevin, agradeci. No entanto, isso foi apenas um sorriso falso do meu lado, pois não pude deixar de xingá-lo interiormente. Trapaceiro dominado como um bastardo. Dane-se você e seu sistema. Com a ajuda do sistema, Kevin poderia literalmente comprar qualquer tipo de núcleo de monstro que quisesse. Tudo o que ele precisava fazer era usar o recurso de loja no sistema. Embora exigisse pontos que ele pudesse ganhar com as missões que o sistema lhe concedia, ele ainda poderia obter qualquer núcleo que quisesse sem passar pelo incômodo de economizar dinheiro ou de cometer um genocídio monstruoso. Portanto, para ele, embora os núcleos de monstros fossem valiosos, não era uma tentação suficiente. Afinal, ele não estava realmente precisando de dinheiro, pois tinha todos os recursos que poderia pedir ao sistema. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu não podia deixar de xingar a mim mesmo. O que diabos eu estava pensando quando escrevi o romance? Felizmente, antes de entrar na masmorra, Kevin e eu tínhamos um acordo entre nós de que eu ficaria com todos os despojos do ataque à masmorra. Ao que ele acenou com a cabeça sem hesitar. Afinal, o valor de um manual de espada 5 estrelas era imensurável. Golpear. Golpear. Cortando a ovelha com chifres, pelos próximos 10 minutos ou mais, tentei procurar por qualquer sinal de núcleo. No entanto, depois de dissecar praticamente toda a ovelha, eu só pude sorrir amargamente quando abaixei minha espada em derrota. "Encontre qualquer coisa." "Não." Dando tapinhas no meu ombro, Kevin me encorajou. "Mais sorte da próxima vez." Balançando a cabeça, eu queria xingá-lo, mas acabei desistindo. Não valeu a pena a energia. "Vamos, ainda temos muita distância a percorrer." Apontando mais para dentro da caverna, insisti para que ele me seguisse. Embainhando a espada de volta na bainha, Kevin acenou com a cabeça. "Tudo bem." Caminhando mais fundo na masmorra, colocando minha mão no ombro de Kevin mais uma vez, eu o parei. Pare um segundo." Agarrando uma pequena pedra do chão, fechando meu olho direito enquanto media a distância à minha frente, dei um passo para trás e joguei a pedra. Clac! Svoosh! 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 Ao mesmo tempo em que a rocha atingiu o solo, vários objetos pontiagudos e não naturais voaram para o outro lado da parede e se empalaram na rocha dura na extremidade oposta. "Tudo bem, vamos." Olhando para as flechas afiadas que cravaram fundo no leito rochoso por um segundo, pedi a Kevin que o acompanhasse. Essas eram flechas revestidas de veneno que poderiam matar até mesmo um usuário classificado se não fosse cuidadoso. Imperturbável com os acontecimentos atuais, Kevin seguiu junto. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu. Na verdade, esta já foi a 4ª vez que Ren descobriu as armadilhas e rapidamente as desativou. Curiosamente, as armadilhas que estavam tão bem escondidas não pareciam incomodar Ren nem um pouco, pois ele apenas as acionava indiferentemente para a esquerda e para a direita. Era quase como se ele pudesse ver as armadilhas. O que diabos ele é?
Quanto mais Kevin estava com Ren, maior a confusão crescia. Ele realmente não conseguia ler sobre ele, não importa o quanto ele tentasse. No final, Kevin desistiu. Seu foco principal agora era a arte da espada 5 estrelas. Todo o resto veio depois. Enquanto eles avançavam, cerca de 2 horas depois da masmorra, Kevin não pôde deixar de finalmente perceber o que eu quis dizer quando disse que não haveria problemas mesmo se fossemos para Imorra. Se eles pudessem evitar o perigo, realmente não haveria problemas, independentemente de quão fortes fossem os monstros presentes. Além disso, sempre que havia monstros, eu rapidamente o instruía sobre o que fazer e, a partir de então, seguindo minhas instruções, Kevin fazia um trabalho rápido com os monstros. Se eu tivesse que dizer isso, nós realmente trabalhamos bem juntos. Eu também ajudaria Kevin em algumas ocasiões durante as lutas. Isso acontecia sempre que havia muitos monstros, ou quando um monstro o emboscava de um ponto cego. Olhando para Kevin que estava silenciosamente seguindo perdido em seu próprio mundo, eu murmurei baixinho. Devemos estar perto da área principal da masmorra, então siga de perto, ok? Desacelerando seus passos, Kevin inclinou a cabeça e perguntou. Área principal? Balançando a cabeça, eu respondi. Sim. Atualmente, ainda estávamos nos arredores da masmorra. Na verdade, até mesmo dizer que estávamos na masmorra seria um pouco exagerado. Era mais como a parte do tutorial de um jogo antes de o jogo realmente começar. Para realmente entrar na masmorra, precisamos primeiro concluir a área do tutorial. SHHHHH. Colocando o dedo na boca, interrompendo meus passos, coloquei minha mão para o lado e indiquei para Kevin parar de se mover. Estava aqui. Atualmente, estávamos no final de um túnel, logo antes da entrada de onde ficava o primeiro chefe da masmorra. Encostado na borda do túnel, espiando furtivamente por trás da borda da parede, logo notei uma criatura peluda descansando no centro da sala. Piscando seus olhos aterrorizantes e piscando sua língua estava um monstro conhecido como Odag. Um monstro que veio do folclore americano. O Odag era uma criatura temível do tipo bicho que se assemelhava a um grande carnívoro com chifres de touro com uma fileira de espinhos grossos e curvos que se projetavam em suas costas. Um espesso pelo verde cobria o corpo do monstro enquanto suas 2 grandes presas pingavam saliva no chão. Segundo as lendas, o Odag teria nascido das cinzas de bois cremados, como a encarnação do acúmulo de abusos que os animais sofreram nas mãos de seus mestres. Pelo menos é o que está escrito na Enciclopédia de Monstros. Enquanto estudava o monstro da área em que estava, também tomei nota de qualquer coisa importante nos arredores. Como se houvesse outros monstros presentes, a classificação do monstro e em que tipo de terreno o monstro estava descansando. Olhando para a besta do canto da parede, pelo tamanho de seu corpo, parecia estar na melhor das hipóteses. Kevin deve ser capaz de lidar com isso, embora com um pouco de dificuldade. A razão pela qual derrotar o Odag foi crucial foi porque, uma vez que derrotamos o Odag, o cenário ao nosso redor deve mudar. Pode parecer uma caverna a princípio, mas assim que matarmos o Odag, tudo ao nosso redor deve mudar, pois seremos teletransportados para uma área diferente da masmorra. A área principal da masmorra e onde o estilo Levisha pode ser encontrado. Qual é o plano? Tocando meu queixo enquanto pensava por alguns segundos, olhei para Kevin, que estava atrás de mim. Voltando, cutuquei-o com a cabeça e disse-lhe para olhar. Dê uma olhada. Assentindo com a cabeça, espiando do canto da parede, as sobrancelhas de Kevin franziram. Isso é um Odag? Balançando a cabeça, cruzei os braços e disse baixinho. Sim. E também a chave para obter sua arte de espada 5 estrelas. Olhando para mim sério, sem fazer perguntas, Kevin acenou com a cabeça e perguntou. Ok, então o que você quer que eu faça? Ouvindo a pergunta de Kevin, como se estivesse afirmando a coisa mais óbvia, eu disse lentamente. Matar é claro. Capítulo 124, de Masmorra Escondida 4.
Olhando para o Odeg descansando pacificamente no meio da caverna, olhando para mim, em voz baixa, Kevin perguntou. Então, uma vez que o matamos, chegamos à área principal da masmorra? Balançando a cabeça em afirmação, eu respondi. Sim, depois de matarmos o verdadeiro desafio começa. Tudo bem, se for apenas um Odeg, não deve ser tão difícil. Acenando com a cabeça em compreensão, Kevin convocou sua espada. Depois disso, contraindo os músculos das pernas, ele disparou diretamente em direção ao Odeg. Chegando diante do Odeg, sem hesitar, Kevin brandiu sua espada em direção à sua cauda. A parte mais perigosa do monstro. Clank! Cuec! Um som metálico alto ressoou pela masmorra, seguido por um som alto e estridente. Logo depois, como um chicote, o rabo do Odeg disparou em direção a Kevin, que rapidamente se moveu para trás e se esquivou. Imperturbável com a comoção que estava acontecendo, parado não muito longe de onde Kevin estava, olhando para o livro, rapidamente dei instruções a Kevin. Kevin, em alguns segundos a cauda do Odeg virá em sua direção mais uma vez, dê um passo para trás e mire em seu flanco esquerdo, perto de sua perna. Esse é seu ponto fraco. Entendido. Assentindo com a cabeça, Kevin agarrou sua espada com mais força. Svooxolhos. E assim como eu havia dito, o rabo do Odeg veio balançando em direção a Kevin. Foi tão rápido que apenas um borrão pode ser visto. A forma como a cauda se curvava no ar, bem como o som que produzia ao se mover, me lembrou um chicote. Caixa. Uap. Ouvindo o que eu disse, dando um passo para trás, Kevin evitou por pouco a cauda. Depois disso, sem perder o ritmo, Kevin atirou como uma bala e apontou para o lado esquerdo do Odeg. Jato. Como uma faca cortando manteiga, a espada de Kevin se inseriu na área da perna esquerda do Odeg. Sangue verde jorrou por toda a parte e um rugido alto e enfurecido sacudiu a masmorra. Quee! Svoosh! Vê e lá vai você! Criando um círculo com minha espada, um anel translúcido apareceu diante de mim. Com um movimento de meus dedos, assobiei para Kevin, que acenou com a cabeça e pulou para cima. Obrigado. Fazendo um backflip no ar, alguns metros acima do Odeg, Kevin esquivou habilmente a cauda da fera que estava destruindo o chão abaixo em um estado frenético. Sem hesitar, girando o corpo no ar, o pé de Kevin pousou perfeitamente no meu anel e, posteriormente, ele impulsionou o corpo para baixo com a espada apontada para o crânio do Odeg. Baum! Como um meteoro, Kevin disparou em direção ao Odeg. Observando Kevin executar isso de baixo para cima, não pude deixar de ficar impressionado com sua agilidade e flexibilidade. Sem que eu precisasse dizer a ele o que ele tinha que fazer, ele entendeu perfeitamente a intenção por trás de eu colocar um anel no ar. Falando sobre o ringue, depois que treinei um pouco mais com ele, descobri que ele também pode ser usado como um lugar para pisar no ar. Embora eu não tenha tentado sozinho, funcionou várias vezes com Kevin. Definitivamente, devo tomar nota desse recurso para o futuro. Quee! Batendo ao redor da masmorra, o Odeg procurou maniacamente por qualquer coisa para direcionar sua raiva. Logo depois, ao me avistar à distância, os olhos do Odeg ficaram vermelhos escarlates enquanto se dirigia rapidamente em minha direção. Olhando para o Odeg que estava vindo em minha direção, sem me incomodar com isso, eu me inclinei para trás e preguiçosamente bocejei. Eu então comecei a revestir meu corpo com mana. Quee! Baum! Assim que o Odeg estava prestes a me alcançar, como um meteoro, Kevin caiu no topo da cabeça do Odeg e sangue verde espirrou por toda parte. TSSSSSSS. Enquanto o sangue verde espirrava contra a camada de mana que cobria meu corpo, o vapor subia lentamente no ar. Sim, o sangue do Odeg era muito ácido. Com sua espada profundamente imbuída no corpo do Odeg, Kevin lentamente fechou os olhos e exalou.
Olhando para o agora morto Odeg abaixo de Kevin, aplaudi levemente. Bom trabalho. Abrindo os olhos, Kevin olhou para mim e perguntou: qual o próximo? Nós apenas esperamos. Estrondo. Bem na hora, quando eu estava prestes a contar a Kevin o que aconteceria a seguir, toda a masmorra tremeu. Depois disso, como se tivéssemos entrado em um portal, Kevin e eu perdemos os sentidos e o mundo ao nosso redor escureceu. Voam. KHHH. Segurando a lateral do meu estômago, fiz uma careta de dor. Embora não fosse a primeira vez que passava por isso, ainda não estava acostumada com a sensação de ser transportada. Parecia que meu corpo foi pulverizado para depois ser reconstruído em um lugar completamente diferente. Não foi agradável. Esta é a área do meio da masmorra? Parado não muito longe de onde eu estava, Kevin, que parecia completamente imperturbável, olhou ao redor do novo ambiente em que estávamos. Escovando meu cabelo para o lado, eu também olhei ao redor da masmorra. Cobrindo meus olhos com a mão, um céu azul claro com um sol amarelo pálido encontrou minha visão. Árvores altas e altas ficavam ao nosso lado, e uma vegetação densa cheia de ervas e flores aparecia por toda parte. Era uma visão estranhamente bela. O novo ambiente era totalmente diferente em comparação com as outras masmorras em que estive. De alguma forma parecia normal. Ainda assim, só porque parecia normal não significava que eu deveria baixar a guarda. Afinal, estávamos em uma dimensão de bolso que se conectava ao mundo dos demônios. Este lugar estava cheio de monstros. Então, para onde estamos indo? Franzindo a testa, olhei ao meu redor. Depois de pensar um pouco, apontei para o leste e pedi a Kevin que me acompanhasse. Por aqui. Ok. Acenando com a cabeça, Kevin seguiu sem hesitar. Depois do que aconteceu anteriormente na masmorra, Kevin estava mais do que convencido por minhas habilidades. Contanto que não fosse algo que não parecesse irracional, ele não iria mais contestar minhas decisões. Percebendo sua atitude, sorri para mim mesmo. Bom. Convencê-lo de que eu não era um golpista foi um dos principais objetivos que estabeleci para mim ao propor este negócio. Além disso, com ele sendo menos apreensivo comigo, eu poderia usar isso a meu favor no futuro para evitar problemas desnecessários. Reimpare. 1. Tirando-me dos meus pensamentos, Kevin colocou a mão no meu ombro enquanto apontava para a frente. Não se perca em seus próprios pensamentos, existem monstros ali. Olhando para a direção de onde Kevin estava apontando, não muito longe de onde Kevin e eu estávamos, um grupo de coisas azul claras translúcidas semelhantes a chamas levitou perto do chão. Franzindo a testa ligeiramente, não pude deixar de inclinar a cabeça em confusão quando disse: HM? Não são apenas fogos fátuos ranqueados? Se eu não me lembrava errado, os Vis eram provavelmente alguns dos monstros mais fáceis de se livrar dentro das masmorras por causa de sua incapacidade de se mover rapidamente. Além disso, eles eram apenas rank. Até eu poderia cuidar deles sem pestanejar. Balançando a cabeça, Kevin apontou para as criaturas semelhantes a Vis. Desta vez, enquanto falava, sua voz continha um raro traço de solenidade. O que você quer dizer com apenas fogos fátuos? Observe com cuidado a cor deles. Se você prestar muita atenção, pode dizer que não são fogos fátuos, mas, na verdade, lagartos noturnos classificados. As chamas dos fogos fátuos são azul escuro, enquanto aquele ali é azul claro. Portanto, podemos facilmente deduzir que eles são de fato os lagartos noturnos dos monstros ranqueados, que estão em um nível completamente diferente dos Vis. 1. Agora que você apontou isso, eles realmente parecem ser lagartos noturnos. Tocando meu queixo e dando uma olhada melhor nos objetos parecidos com fios, finalmente percebi que Kevin estava certo. Monstro classificado, lagarto noturno. Um monstro que caçava em grupos. Por causa da chama azul ao redor de seu corpo, eles eram frequentemente confundidos com fogos fátuos,
por causa disso, muitos heróis morreram em suas mãos. Com sua velocidade incrível, eles eram quase impossíveis de matar, a menos que alguém tivesse o equivalente ou uma velocidade ainda maior para eles. Além disso, como eles caçavam em grupos, eles aterrorizavam até heróis classificados que mal conseguiam acompanhar suas velocidades. A apreensão de Kevin em relação a eles era compreensível. Vendo que eu entendi, Kevin olhou para os lagartos noturnos à distância e começou a falar comigo. Portanto, precisamos ter cuidado ao lidar com isso, pois suas velocidades incrivelmente rápidas podem até ir em... Assim que Kevin estava prestes a terminar de formular seu plano, um som de clique ressoou na área em que ele estava. Clique. O segundo movimento do estilo Keiki, corte horizontal. Logo depois, uma luz brilhante tingiu instantaneamente os arredores de branco. Então, depois que a luz se apagou, os corpos limpos e dissecados do lagarto puderam ser encontrados esparramados por todo o chão. Feito, vamos lá. Com a mão ainda na bainha da lâmina, sorri para Kevin e segui em frente. Parado sem palavras por um tempo, Kevin não pôde deixar de alternar sua cabeça entre os corpos dissecados do lagarto e eu. Quando ele atacou. Capítulo 125, Masmorra Escondida 5. Você. Olhando para as costas de Ren por alguns segundos, Kevin não conseguiu encontrar palavras para dizer. Embora ele tivesse um palpite sobre a força de Ren, quando ele viu pessoalmente, ele ficou sem palavras. Rápido. Tão incrivelmente rápido e eficiente. Embora sua atenção não estivesse voltada para Ren no momento em que ele atacou, em um piscar de olhos, todos os lagartos noturnos foram mortos. Ninguém foi poupado. 11 lagartos noturnos foram dissecados em um piscar de olhos. Algo que teria levado um bom tempo para realizar. Lembrando-se do ataque ultra-rápido que veio atrás dele, Kevin não pôde deixar de pensar consigo mesmo. Eu poderia ter parado com isso? Fechando os olhos, Kevin imaginou-se defendendo-se daquele ataque. No final, depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça. Ele não sabia. Talvez quando ele estivesse totalmente alerta ele pudesse, mas e se ele não estivesse prestando atenção? Interrompendo seus pensamentos ali, Kevin não queria pensar nisso. Apenas o pensamento dele enfrentando um ataque tão rápido fez estremecer. Respirando fundo e olhando para Ren andando na frente, Kevin tinha tantas perguntas em mente, mas se absteve de expressá-las. Todo mundo tinha seu segredo, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Afinal, ele mesmo estava escondendo um grande segredo. Embora ele não soubesse por que Ren estava tentando esconder sua força, ele sabia melhor do que ninguém para simplesmente calar a boca e seguir em frente. Vamos, ainda temos um pouco a cobrir. Olhando para Kevin que estava imerso em seus próprios pensamentos, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Conhecendo Kevin, ele provavelmente estava se comparando a mim. Era um hábito dele. Seja amigo ou inimigo, ele sempre comparava sua força com a dos outros. Foi apenas gravado em seu sistema. A mentalidade de sangue quente de um jovem que procura se comparar a outra pessoa e ver quem é melhor. Isso é o que Kevin estava experimentando. Balançando a cabeça, não pude deixar de sorrir amargamente. Estou muito velho para isso. Embora eu também quisesse ficar mais forte, eu não tinha a mesma mente de sangue quente que um jovem tinha. Às vezes talvez, mas geralmente eu preferia ficar calmo. Embora quando vim a este mundo pela primeira vez não estivesse calmo, conforme me ajustei a este lugar, de alguma forma recuperei minha confiança e fiquei muito mais calmo. Além disso, bem, ele estava entendendo mal a verdadeira extensão da minha força. Embora os lagartos noturnos fossem de fato criaturas difíceis de matar para ele, eles eram uma brisa para alguém como eu, que poderia simplesmente matá-los com minha incrível velocidade. De qualquer forma, isso realmente não importa. Eu queria acabar com essa masmorra o mais rápido possível. Afinal, eu tinha muitas coisas para fazer em preparação para as muitas tarefas que tinha que cumprir até o final do mês.
Assim, olhando para Kevin, aumentei minha velocidade. Apresse-se, ainda temos meio-dia de distância para percorrer. Assim, pelas próximas 5 horas ou mais, Kevin e eu rapidamente nos movemos pela masmorra e matamos qualquer monstro que obstruísse nossos caminhos. Claro, sempre que matamos um monstro classificado, eu rapidamente o esfolava vivo e tentava ver se ele tinha um núcleo. No entanto, de alguma forma, a sorte não estava do meu lado hoje. Bem, era o que eu pensava até que um grito alto e desesperado ressoou pela floresta quando Kevin apareceu em cima de um grande monstro parecido com um morcego. Olhando para o enorme morcego que estava morto no chão, olhando para mim, Kevin perguntou: "Este deve ser o último, não?" "Sim, agora afaste-se." Acenando com a cabeça, desembainhando minha espada, caminhei alegremente em direção ao morcego e apunhalei em direção à área do peito. Jato. Observando-me esfolar o morcego, Kevin balançou a cabeça. Das centenas de monstros que eles mataram, nenhum tinha um núcleo. Se havia uma coisa que ele aprendeu com a aula de Gilbert era que encontrar um núcleo era tão difícil quanto ganhar na loteria. As chances eram quase nulas. Apenas desista, a probabilidade de obter um núcleo é muito pequena, então é melhor você Voum. Assim como Kevin estava me dizendo para desistir, puxando um objeto roxo semelhante a uma esfera que pulsava continuamente em um tom roxo, eu levantei minha sobrancelha para Kevin quando um sorriso inadvertidamente apareceu em meu rosto. "Desculpe, eu não entendi bem o que você estava tentando dizer?" Olhando para o meu rosto sorridente, uma veia saltou na testa de Kevin. Tentando o seu melhor para se acalmar, um sorriso estranho apareceu em seu rosto. "Parabéns. MHHHM." Balançando a cabeça com satisfação, não pude deixar de acariciar lentamente a orbe roxa em minha mão. Minha sorte de rank e mais finalmente funcionou? Ou isso foi devido à sorte de Kevin? De qualquer maneira, colocando o orbe em meu espaço dimensional, caminhei alegremente em direção à floresta. "Vamos." Caminhando por mais 200 metros, Kevin não pôde deixar de perguntar: "Quanto tempo mais temos que andar?" "Acho que já atravessamos metade da masmorra." Parando meus passos em frente a uma grande área cheia de grandes videiras verdes, agachando-me e colocando minha mão no chão, depois de alguns segundos, olhando para Kevin, eu disse lentamente: "Na verdade, já estamos aqui?" "Aqui." Olhando em volta, Kevin não pôde deixar de ficar confuso, pois tudo o que viu foram vinhas grossas e árvores por toda a parte. Na verdade, a vegetação era tão densa aqui que ele nem conseguia ver o sol. "Não vejo nada." Levantando-se, estalando o pescoço, eu disse: "Isso é porque você ainda não pode ver." Golpear. Desembainhando minha espada, eu então comecei a cortar em direção às grandes vinhas. Assim, pelos próximos 5 minutos, cortei continuamente as grandes vinhas à minha frente. Logo depois, um grande estrondo começou a se tornar perceptível por mim e por Kevin enquanto o chão abaixo de nós tremia levemente. Olhando para frente, e vendo uma pequena luz surgir nas frestas das videiras, um sorriso apareceu em meu rosto. "Tudo bem." Golpear. Cortando mais uma vez, o cenário diante de mim e de Kevin mudou mais uma vez quando uma grande cachoeira apareceu diante de nós. Estrondo. "Isso é uma cachoeira?" "Sim." Simultaneamente parando nossos passos, Kevin e eu observamos uma enorme cachoeira aparecer diante de nós. Cercado por trepadeiras, um espaço em forma de bolso que continha um grande lago e uma cachoeira apareceu diante de nós. Olhando para cima, finalmente pudemos ver mais uma vez o sol brilhando sobre a terra. Espalha. Conforme a água caía e batia contra as rochas duras no chão, um pequeno arco-íris apareceu na área. Era uma visão verdadeiramente hipnotizante. Saindo de seu torpor, Kevin olhou em volta e perguntou: "O que fazemos agora?" Olhando para Kevin, tirando minha camisa e calça, sem hesitar,
pulei no pequeno lago abaixo da cachoeira. O que mais além de nadar? Espalha. Logo depois de dizer essas palavras, mergulhando fundo na água, senti minha pele arder devido à sensação fria da água roçando minha pele. Cerrando os dentes e permanecendo debaixo d'água, esperei que Kevin mergulhasse também. Espalha. Nem um minuto depois, a figura de Kevin apareceu ao meu lado sob a água. Usando minha mão para sinalizar para ele me seguir, usando o nado de peito, nadei em direção ao fundo da água. Enquanto eu nadava, apareceu na minha visão um pequeno túnel preto. Olhando para Kevin atrás de mim e certificando-me de que ele estava me seguindo, apontei para o túnel e nadei nele. Olhando para o túnel, Kevin acenou com a cabeça e começou a me seguir. Espalha. Espalha. Dentro de uma caverna escura, o lago tranquilo que não ondulava há anos, de repente ondulava quando duas grandes cabeças apareceram debaixo da água. Aparecendo debaixo d'água, eu junto com Kevin, respirando pesadamente enquanto flutuamos na água. Vamos sair, está um pouco frio demais. Enquanto meus dentes batiam, usando o nado de peito, me movi em direção à beira da lagoa e rapidamente saí da água. Ao sair da água, não pude deixar de tremer de frio. Embora eu fosse de alguma forma mais resistente ao frio, ainda não me impedia de ficar com frio. Pouco depois, tirando uma toalha do meu espaço dimensional, enxuguei o corpo e vesti a roupa. Depois de me certificar de que estava com todas as minhas roupas, virei-me para Kevin, que também estava vestido, acenei para ele e me aprofundei na caverna. Tudo bem, siga-me, estamos perto. Ok. Secando o cabelo com uma toalha, Kevin acenou com a cabeça e me seguiu por um caminho escuro dentro da caverna. Enquanto caminhávamos mais fundo na caverna, 5 minutos depois, uma forte energia mágica residual podia ser sentida no ar. Quanto mais nos aproximávamos, mais sufocante a atmosfera se tornava. Voam. Voam. Arregalando os olhos, sentindo a intensa energia mágica, Kevin olhou para mim e eu acenei de volta. Sim, estamos aqui. Depois disso, virando à direita da passagem, um grande portão roxo apareceu diante de nós. No entanto, ao contrário de um portão regular, este tinha sinais evidentes de adulteração humana, pois grossos pilares negros apareciam em seus lados junto com algumas estátuas altas do que pareciam ser gárgulas. Parando diante do grande portão, esfreguei minha mão e disse: Bem, isso é o mais longe que posso ir. Balançando a cabeça lentamente, sem desviar o olhar do portão, Kevin abriu a boca e perguntou baixinho: É aqui que posso encontrar a arte da espada? Acenando com a cabeça, fiz questão de lembrá-lo de algumas coisas que eu havia dito a ele anteriormente em nosso caminho para cá. Sim, certifique-se de seguir as instruções que eu lhe disse no caminho para a masmorra, apenas procure um livro de ouro no centro do palácio e não vá a nenhum outro lugar, pois não posso controlar. Olhando para o portão em transe, a maioria das minhas palavras foram de um ouvido para o outro. Percebendo isso, suspirei e simplesmente parei de falar. Vou. Vendo que eu havia terminado de falar, Kevin deu um passo em direção ao portão. Tchau. Sorrindo impotente, eu acenei para ele. No entanto, quando Kevin estava prestes a entrar, lembrando-se de algo, Kevin se virou e me olhou diretamente nos olhos. Acenando seriamente com a cabeça, ele disse solenemente: Obrigado, se eu realmente conseguir a arte da espada, manterei o final do meu acordo. Sorrindo sem responder, observei como Kevin posteriormente entrou no portal. Voam. Uau! Observando a figura de Kevin desaparecer no portal, eu preguiçosamente bocejei e me inclinei contra uma das estátuas ao lado do portal. Isso pode demorar um pouco.